Fala, rapaz, e tranquilidade? Eu sou Elias, esse aqui é o canal Resenha de Futebol Raiz. Tô com a cara inchada, né, irmão? Fui dormir ontem, o dia foi muito cansativo. Ontem tive 2 eventos, no meio desses eventos eu tive que assistir o jogo do Vasco, não consegui, né? Fui dormir 2 horas da manhã para ver o jogo do Vasco. Mediante esse sacrifício vascaíno, peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações do canal. A gente não faz só análise de jogo, tratamos de outros assuntos relacionados a futebol também, que eu quero que você goste, que eu acredito que você vai gostar. Inclusive eu tenho um vídeo muito recente falando sobre a decadência do futebol carioca e que é um assunto que se encaixa perfeitamente no que está acontecendo esse ano. Fluminense e Flamengo brigando no topo, Vasco e Botafogo na zona de rebaixamento. Indico não só os vascaínos, mas se porventura algum torcedor de outro clube estiver assistindo, assista também, que a gente destrincha esse assunto e desce o cacete pra tudo quanto é lado, sobra até pra torcedor. Enfim, nobres amigos, será que teremos 2 cariocas rebaixados no mesmo ano? Clássico carioca na Série B? É o que falta. É o que falta pro futebol carioca. São 40 anos, né, que a gente sempre tem um carioca na merda. Enfim, vamos falar sobre Vasco e Grêmio hoje. Roda a vinheta. Então, rapaziada, como falei, fui dormir super tarde, tô acordando super cedo hoje, porque eu ainda tenho que trabalhar. Mas vamos falar de Vasco. Sinto que eu tenho muito pouca coisa no canal sobre o Vasco. O Vasco é uma das maiores torcidas do país, então a gente não pode deixar de acompanhar. Ontem eu assisti Vasco e Grêmio. E assim, como eu já falava lá atrás, se eu não me engano, o segundo ou terceiro vídeo do canal, o Corinthians estava numa situação muito complicada junto com o Vasco. E o Botafogo tinha mostrado alguma reação naquele momento. E eu faço um vídeo falando, né, do que esperar de Corinthians e Vasco. O Vasco em queda livre na tabela, mas ainda não estava na zona. Estava na beirada ali, mas não tinha entrado na zona. E o Corinthians na zona de rebaixamento. E no vídeo eu digo que o Corinthians tinha mais recurso técnico, mais jogadores de qualidade, e que a minha preocupação na verdade era com o Vasco. Bem, a cada jogo que passa eu vou tendo mais certeza ainda da minha análise, e acho que é da análise de qualquer um que acompanhe futebol minimamente. Esse time do Vasco é muito sofrível. Assim, é difícil até de falar, né? Pro jogo de ontem, o Pinto, né? O Roberto Sapinto, ele mantém a estratégia dele de 3 zagueiros, que eu vi nos 2 jogos contra o Defesa e Justiça. Ele tem o hábito de jogar com 3 zagueiros, com uma linha de 5 na defesa, né? Um 5-4-1, né? Sem a bola, que se justifica quando você tem um elenco limitado, você tem que prezar primeiro pela defesa. A questão é que isso não está adiantando e o Vasco continua tomando muito gol, né? Mas aí eu acho que não dá nem para jogar a estratégia do Sapinto errada. O elenco do Vasco é muito ruim. Então não dá para você, assim, a maneira que o Vasco joga, os jogadores que o Vasco possui, não dá para você culpar somente o treinador por uma estratégia ou por um sistema tático. Não dá, o cara não tem opção, né? Eu até anotei aqui para observar. Era um 5-4-1 com a bola, sem a bola, e com a bola esse 5-4-1 não virava um 3-5-2 como virava contra o Defesa e Justiça, virava um 3-4-3. A limitação dele é tanta no elenco que ele tentou uma solução, para mim, um tanto quanto improvável e que eu não tentaria. Ele colocou o Benítez de falso 9 no primeiro tempo.
É aquilo, tá errado? Tá errado. Você tirou o seu jogador de maior criatividade do setor onde ele rende mais, no meio do campo. Mas aí você vai jogar com o Ribamar de 9? Entendeu a situação, torcedor vascaíno? Ah, mas tinha o Thiago Reis. Assim, eu até prefiro o Thiago Reis que o Ribamar. Eu sou melhor do que Ribamar. Você que está assistindo o vídeo é melhor do que Ribamar. Se você tiver um filho de 5 anos na sua casa, ele vai acertar uma bola quando você jogar para ele chutar. O Ribamar não acerta. Então assim, mas quem garante que o Thiago Reis seria a solução? Eu acho que essa tentativa de Benítez de falso 9 é só mais uma amostra de como é desesperadora a situação do Vasco. Você não tem recurso no elenco. Sai o Cano, o que você faz? Qualquer treinador no lugar do Sapinto ficaria perdido. Desculpem a sinceridade, vascaínos, mas é isso. Ele até foi ousado. Você jogar com 3 homens na frente e o Benítez é aquilo que eu falo. Uma coisa é jogar de meia, outra coisa é jogar de falso 9. O falso 9, ele sai da posição de 9 para receber a bola do meio do campo. Então ele acaba virando um meia. Só que um falso 9, 90% das vezes ele joga de costas pro gol. Diferente do meia, que também joga de costas pro gol, mas joga numa zona mais recuada, onde ele tem condição de virar, ver o jogo de frente e pensar o jogo, que é o que o Benítez sabe fazer. E ontem ele estava agarrado no meio dos 2 zagueiros, quando saía tinha dificuldade para virar. Né? Seu Thales Magno, a cada dia que passa, o seu futebol diminui, despenca. É inexplicável ver o que o Thales Magno já jogou e o que ele está jogando hoje. É difícil e era para ser uma das maiores esperanças do Vasco. Tudo bem que é um menino muito novo, a gente tem que ter uma certa paciência com ele, mas é um garoto que também subiu para o profissional em condições complicadas. O Vasco também brigando para não cair, claro que com o comando técnico do Luxemburgo, que tem o olhar clínico para esse tipo de atleta, né, que está em ascensão. Mas depois da saída do Luxemburgo, o Thales Magno desapareceu, sumiu o futebol do Thales Magno. E ele deveria, né, pelo tempo que tem no profissional, já está sentindo que é um dos líderes técnicos do time e que precisa entregar algo. E talvez esteja. Talvez esse seja o grande motivo. O garoto tem menos de 20 anos. Enfim. Né? A solução que o Sapinto encontrou foi Benítez de falso 9. O Grêmio, com o 4-2-3-1, que a gente já está acostumado, né? Com controle absoluto do jogo. Controle absoluto. Já no, se eu não me engano, 3 ou 4 minutos já tem uma chance clara que o PP perde. Né? O PP escora para fora. Já com 4, 5 minutos. O Vasco com uma linha de 5 na defesa. O Diego Souza sozinho de centroavante, né? Porque os pontas do Grêmio jogam bem abertos, jogam colado na lateral. E mesmo assim, os caras não estavam conseguindo parar o Grêmio. Principalmente nas laterais. Os laterais do Vasco, o Léo Matos e o Neto Borges. Jesus Cristo, pelo amor de Deus. O Grêmio chegava no fundo do jeito que queria. Tanto é que os 2 gols do Diego Souza foram gols de cabeça. Assim, é desesperador. Eu que não sou vascaíno, é impressionante como esse elenco do Vasco é ruim. Lembrando que esse mesmo elenco na mão do Abel Braga, em determinado momento, beirou a zona de rebaixamento do Campeonato Carioca, tá? E tinha o Cano. E vocês mandaram o Ramon embora, hein? Tá provado que a culpa não é dele. Acho que isso tá bem claro, né? É correr lá e pedir desculpa, porque a falta de sucesso do Sapinto e o Abel Braga vive um momento terrível, deveria pensar até na aposentadoria, mas o momento ruim do Sapinto e tudo que aconteceu com o Vasco nesse ano, antes e depois do Ramon, tem que fazer você vascaíno refletir. Diretoria do Vasco também. O Ramon tem muito mérito de tirar proveito desse dia, fazer esse time render algo. Muito mérito. E sinceramente,
com o perfil de contratação do meu presidente, eu como tricolor que sou, se um dia o Odair Helma sair e o Mário for ao mercado, eu tenho certeza que ele vai procurar um técnico barato. Eu vou querer que ele procure o Ramon, porque fazer esse time do Vasco jogar bola, amigo, é difícil. Enfim, Grêmio com controle total e absoluto da partida. Sendo que eu quero destacar os dois volantes do Grêmio. O Mateuzinho, né? Matheus Fernandes. Mateuzinho e o Maicon. Assim, muitas das vezes eles são mais criativos que o meia. São muito bons os dois volantes. O Maicon é muito bom jogador. Teve passagens por Fluminense e São Paulo sem sucesso. O Grêmio apostou e apostou muito bem. O Maicon no Grêmio se tornou um puta jogador, tanto é que é uma referência técnica do time. E o Mateuzinho, né, sabe dar tratos à bola, faz a enceradeira, né? Distribui bem o jogo. Ontem chegou para finalizar com uma facilidade incrível. Enfim, os dois volantes do Grêmio merecem destaque e são os grandes articuladores do time. Tanto é que o Jean Patrick ficou esse tempo todo sem jogar. Ontem não jogou. E você vê que eles carimbam, os dois, o Maicon e o Mateuzinho, eles carimbam todas as bolas. Toda a bola passa por eles dois. Eles que dão toda a dinâmica do time do Grêmio. E assim, até pela maneira do Renato jogar, que é bem engessada, né? O Renato não tem variação tática. Um time que pegar e marcar esses dois, você está tirando meio time do Grêmio. É a impressão que eu tenho assistindo, né? Enfim, o Grêmio ontem foi muito bem, até pela fragilidade do Vasco, né? O gol do Diego Souza ainda é no primeiro tempo de cabeça, e no início do segundo tempo, meu amigo, se inicia um verdadeiro massacre. O Vasco não vê a cor da bola. 9 minutos do segundo tempo já estava 3-0, o jogo liquidado. E aí, o Grêmio vai no estilão Renato, né? Se fecha, espera o Vasco. E aquilo. Até mesmo no primeiro tempo, quando o Vasco tenta atacar, o Grêmio contra-golpeia muito forte. Tem dois pontas muito rápidos abertos e com dois volantes que tem qualidade de meia e sabe achar esses caras no contra-ataque rápido. Enfim, o Grêmio passeou ontem na arena. Essa que é a realidade. Quando o Grêmio queria contra-atacar, contra-atacava. Quando o Grêmio queria produzir, criar jogadas entrando nas linhas do Vasco, entrava. Quando o Grêmio queria fazer jogada de fundo, o Grêmio fazia. O Vasco ontem não existiu em campo. Aí, já com 3-0, o Sapinto tenta mudar a estrutura do time e coloca o glorioso Ribamar. É aquele caso de cara que você até pensa, porra, por que eu não virei jogador? Ribamar meu Deus, por que eu não posso? Por que eu não fui, papai? Aí voltou um empresário pra você, não importa, não sei nem se você é bom ou ruim de bola, mas melhor que Ribamar com certeza você é. Enfim. E aí ele recua o Benítez pro meio. Só que um Mandurinha só não faz verão. E o Vasco continua sendo contragolpeado, isso quando o Grêmio não tem a posse da bola. O Grêmio brinca de bobinho no segundo tempo com o Vasco. Parecia que o Vasco estava com um a menos. Até que é cometido o pênalti, com o Grêmio com total controle do jogo, já no final, e o volante que é bom jogador também, o Lucas... Viu como é que eu sou péssimo para nome? Esse que é meu problema. É bom jogador, jogou muito no Cruzeiro, foi pro Real Madrid, não se deu muito bem. É Lucas alguma coisa, eu esqueci o sobrenome. Sofre o pênalti e bate o pênalti e converte. E nós temos dois cariocas na zona de rebaixamento, de mãos dadas. A situação do Vasco ainda é melhor do que a do Botafogo. Ainda. O Vasco está com 24 pontos, uma vitória, dependendo de resultado, o Vasco sai da zona. O Botafogo tem que correr muito atrás ainda. E, assim, a gente teve algo parecido em 2013, né? Só que, enfim, caso Everton salvou 2 cariocas e deixou o Vasco cair. Vai cruzar dedo para acontecer isso de novo, Vasco e Botafogo?
Enfim, né, senhores? Mais um ano pífio do Campeonato Carioca. Não chegamos nem perto de conquistar competições de mata-mata a nível nacional e internacional. E no Brasileiro nós temos 2 amarrados à zona do rebaixamento. Repito, eu vejo o time do Botafogo ainda melhor do que o do Vasco. Essa situação do Vasco de estar na beira da zona e podendo sair com uma vitória se deve a Ramon Menezes. E se eu fosse vocês, eu corria atrás dele. Então é isso, galera. Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Tamo junto, beleza? Um forte abraço a todos.